Bom dia a todas, todos, todes. Estão bem? Eu espero que sim. Vocês algum dia já ficaram embasbacados? Sabem o que significa embasbacado? De queixo caído, naquele estágio de dizer, mas que é isso? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu tenho medo de dizer coisa linda, maravilhosa, porque não é esse tipo de embasbacado, assim, com uma beleza qualquer. Eu já fiquei embasbacado algumas vezes. Vocês já sentiram isso? O título de hoje, já para esclarecendo o que é embasbacado, o título para as senhas de hoje, das leituras de versículos, oração e textos, o título é o admirar-se. O admirar-se é um arrebatamento. O admirar-se é um arrebatamento misterioso por algo que é valor último. Por isso eu estou tirando esse embasbacado, esse ficar admirado, arrebatado misteriosamente, não é um apaixonado. Aliás, quando eu descobri o que era aquelas paixonites adolescentes, esta menina, esta mulher, esta garota é a coisa mais maravilhosa da terra, eu tenho que estar perto dela. Quando eu descobri que isso não é tão profundo quanto a gente acha, aí eu comecei a me preparar para descobrir o que é realmente ficar embasbacado, o que é realmente a gente contemplar um mistério, a gente ser arrebatado pelo que é de valor último. Vocês querem um exemplo de um arrebatamento meu, de um embasbacamento meu? Foi quando descobri, entre os mistérios da música, o que significa o funcionamento do sétimo grau no acorde. O que faz o sétimo grau dentro da gente quando ele está no acorde. Isso é assunto para quem trata de música. O sétimo grau, ele tem uma função fascinante no encadeamento de uma música. Encadeamento é a sequência de acordes. É maravilhoso quando eu descobri isso. Eu disse para mim mesmo, mas é isso que é música, me embasbacou e me fez entender. Não é um apaixonado. Eu já tive vários embasbacamentos, um deles é a religião. Quando descobri a função da linguagem na religião. Bom, falando em música, que eu falei há pouquinho, eu quero fazer isso é realmente um pedido, é sério mesmo, tá? Eu já devia ter feito há mais tempo. Eu estou desempregado e realmente eu estava vivendo razoavelmente, já assim, segurando muito as despesas.
com uma reserva, queimando o fundo de garantia, inclusive. E agora vai terminar. Eu dou aulas de violão, flauta, teoria musical. Eu sou um autodidata, mas também estudei muita música, muito, e fiz curso de música, violão, flauta, piano, canto. Eu realmente preciso de alunos, mas realmente não é assim para aumentar a minha renda, é para ter renda. Eu tenho 3 alunos, mas preciso mais alunos. Mais alunos. Assim, o tipo de aula padrão que eu dou é uma por semana. Cada aula R$25, seria R$100 por mês. Eu preciso mesmo. Então, se você gostaria de aprender, alguém que você conhece gostaria de aprender, crianças a partir dos 8 anos, é preciso estar alfabetizado, mas ainda bem, já ensinei muita criança. Eu preciso realmente de mais alunos. Posso também negociar valores, modelo de aula. Eu adapto o meu método, adapto métodos para cada pessoa. Pode até ser em grupo. Se for, por exemplo, presencial, o grupo pode ter 4 pessoas. Mas aí tem que ser em Porto Alegre, né? Se for via internet, em reuniões via WhatsApp ou YouTube, aí é difícil em grupo. Mas pode até ser 2 pessoas. Mas elas têm que estar também preparadas para ter um visor de computador, ou melhor, visualizar a aula pela TV, porque senão... Mas é possível também. E daí se pode negociar preços, né? Mas eu realmente preciso. Não é uma questão de aumentar a renda, é uma questão de ter renda. Ter um mínimo para viver. E eu prevejo que em 1 mês e meio a 2 meses eu não tenha mais a renda mínima para manter o mínimo: comida, luz, água, internet. É o que eu preciso. Então eu preciso de alunos e alunas. Pense nisso, conversem com pessoas, façam grupos, motivem. Eu preciso, não é uma questão de querer, não é questão de querer. Se quiserem, sabe, eu não quero parar com esse meu trabalho, porque antes do emprego eu tinha como realizar essa minha vocação de pregar e também meditar filosófica e teologicamente. Isso eu não quero parar de fazer. E me proponho a fazer de graça. Mas também, se alguém quiser colaborar, se alguém quiser ajudar a que eu mantenha esse trabalho, me coloque isso via mensagem, pode ser ali no próprio YouTube, pode pedir o meu celular para a gente conversar. Mas eu preciso, realmente, não estou brincando, não. Eu já devia ter começado essa campanha antes.
consigam. Alunos e alunas para mim, sejam vocês mesmo alunas, colaborem. Eu realmente estou precisando, tá? Estou precisando mesmo. Daqui a 2 meses eu não sei como vai ser. Bom, vamos continuar aqui. Sabe por quê? As descobertas teológicas, a importância que teve a religião na minha vida é um embasbacamento do qual eu não saio. Entende? Esse não é fanatismo religioso. Ele me tomou incondicionalmente, esse embasbacamento, diante dessa fé no Deus que liberta escravos, que liberta o ser humano. Ajudem um amigo, um irmão aqui que tá precisando, tá? Mas falando no embasbacamento, na admiração, no arrebatamento misterioso, por algo que é de valor último, não é de valor primeiro, como o que eu falei, renda, comida, sobrevivência, é de valor último, que vale depois, acima, e assim, ele é o valor que você passou todos os outros, e aquele ali é o mais importante. Admirar-se é um arrebatamento misterioso. Não é algo, ai como é bonito, não, isso não funciona. Por algo que é de valor último. E disso vamos falar os versículos, os textos de hoje. E o primeiro versículo desse dia vem do Salmo 95, versículo 6. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Você vê nesse valor da sua criação, da humanidade, da natureza, do universo, você vê um valor último e fica arrebatado diante disso. Comigo isso funciona assim. Eu não sou anticientífico, tá? Sou religioso, não anticientífico. Então assisto astronomia, assisto aulas de física quântica e não nego isso, dizendo, porque Deus, porque isso. Não, eu olho para a física quântica, para a física astronômica e digo, que coisa maravilhosa. Não bonita, profunda, séria. E o segundo versículo vem da primeira carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, que era um missionário da igreja lá no princípio, da igreja, anos 50 depois de Cristo, então há quase 2000 anos atrás. Primeira carta ao apóstolo Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Ele convida para essa admiração embasbacada.
ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo o sempre. Esse Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, ele representa o valor último perante o qual nos embasbaquemos. A oração vem de Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Orar significa admirar-se, alegrar-se e reconhecer que temos um Deus e Salvador. E diante dele prostrar-se e o adorar. Quando diz ali um Deus e Salvador, não quer dizer assim, os outros são inimigos, não quer dizer, nós temos um. E por isso, na minha relação com pessoas de outras religiões, eu digo, eu tenho esse Deus aqui, esse valor último, diante do qual eu fico embasbacado. Qual é o teu? Vamos conversar sobre eles. Quem sabe a gente, inclusive, encontre pontos em comum. O primeiro texto vem do profeta Jeremias. E ele era um cara embasbacado diante de sua missão, que ele recebeu desse Deus que fala de valores últimos, como justiça, amor, fraternidade, comunhão, graça. Ele fala que ele está engajado nesse seu compromisso embasbacado desse Deus libertador, de maneira assim que ele não consegue nem se imaginar não fazendo o papel dele. Jeremias capítulo 20, versículo 7 até 11. E ele reclama desse Deus, porque o que ele vê nesse Deus envolveu ele num compromisso que faz ele, inclusive, sofrer. Porque ele compra inimigos políticos, religiosos. E o Jeremias escreve o seguinte: Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Agora eu sou ridicularizado o dia inteiro e todos me zombam, porque eu estou sofrendo por te seguir. Sempre que falo, é para gritar, acusar de que há violência e destruição na minha terra. Por isso a palavra do Senhor trouxe insulto e censura para mim o tempo todo. Eu estou sendo agredido o tempo todo, insultado, por causa que eu falo estas verdades, essas profecias. Mas, se eu penso assim, não falarei mais, não mencionarei mais o nome de Javé. Se eu falo isso, é como se um fogo ardesse em mim, um fogo dentro de mim. Eu estou exausto, tentando conter esse fogo. Já não posso mais, eu não quero mais anunciar
Eu gostaria de não querer mais anunciar, mas só de pensar que eu vou fugir da minha tarefa, desse meu embasbacamento do qual eu falo, já me queima todo por dentro, porque eu já não consigo parar. Eu não consigo parar de gritar, de falar, de anunciar, de profetizar sobre tua vontade. Só de pensar. Eu não consigo nem imaginar. Eu ouço muitos comentando: terror, tu ficas anunciando por todos os lados. E gritam contra mim: denunciem-no, vamos denunciá-lo. Até os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem: talvez ele se engane e faça alguma besteira, então nós o venceremos e o faremos calar a boca e nos vingaremos de tudo que ele fala. Mas, Senhor, eu sei que estás comigo, o profeta diz, como um forte guerreiro. Tu me acompanhas fiel. Portanto, aqueles que me perseguem, um dia vão tropeçar. Não vão mais prevalecer. E o seu fracasso lhes trará completa vergonha. E sua desonra jamais será esquecida. Eu não consigo parar de falar no que eu recebo de ti, porque eu sou um arrebatado misteriosamente por teu amor, por tua revelação. Sabe, é meio que acontece com quem é vocacionado na pregação. Sabe, eu perdi emprego por causa disso, de certa maneira. Porque eu não consigo, porque o meu compromisso é maior do que às vezes meus interesses. Eu não consigo calar. Como eu posso calar? Como eu posso calar? Só de pensar nisso me arde o peito. É impossível. E o segundo texto para hoje vem do Evangelho conforme Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22, e fala do arrebatamento, do embasbacamento de discípulos. Jesus escolhe discípulos e só de falar eles são arrebatados. Claro, isso é uma maneira de contar, mas é isso. É assim, é mais ou menos assim que funciona. De repente a pessoa, o homem ou a mulher dizem: eu quero ter o compromisso de anunciar o amor e a vontade de Deus. É a vocação, é o que a gente diz assim, vocação religiosa, né? O texto de Mateus 4, 18 a 22. Andando à beira do mar da Galileia, Mar da Galileia é o lago da Galileia, né? Eles não tinham uma vivência com mar, oceano aberto, lá na Palestina. Não, a maioria nunca viu o mar, que até não era longe, mas para eles era contraproducente ir até o mar. A cidade de Jerusalém é no interior, mas não é longe do mar. Sei lá, 100 quilômetros. Mas eles não iam para o mar. Eles iam ali o lago da Galileia
e o chamado Mar Morto, que na verdade também é um lago. Grande, mas é um lago. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus a eles: sigam-me, e eu os farei pescadores de gente, de homens e mulheres, de corações. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Ficaram assim, embasbacados, quando viram a Jesus e ouviram o seu chamado. Indo adiante, Jesus viu mais 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão do Tiago. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as redes para lançá-las ao mar. E Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco de seu pai, o seguiram. Muito bem. Ficar embasbacado é o admirar-se, é o arrebatamento misterioso por algo que é valor último. Aquele pedido que eu fiz para vocês conseguirem realmente alunos e alunas para mim é muito sério. E se quiserem, me façam um contato comigo, peçam o meu WhatsApp ou mandem mensagens de qualquer jeito, pelo YouTube, pelo Facebook. E vejam se querem e podem contribuir comigo, com esse meu trabalho, com essa minha vocação. Talvez não seja por muito tempo que eu precise de ajuda, mas agora é realmente verdade, muito necessário. Um bom dia, um grande abraço.